com a decisão do plenário deste Senado, quando criou uma comissão especial para debater o projeto do senador Zé Serra, que é o PLS 131 de 2015, que cancela o PL, era esse o tema, esse é o objetivo desse projeto de lei, cancelar a participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha de produção de petróleo da camada do pré-sal. O meu estado é um estado produtor. Senador Rose Freitas, eu não posso deixar de registrar a presença aqui no plenário do ministro de Minas e Energia, sempre senador, Eduardo Braga. Eu disse que eu não podia deixar de registrar. Foi meu líder aqui um longo período, sabe o respeito e o carinho que eu tenho pelo seu trabalho, e agora com a presença da sua esposa, Parece que ele Braga. veio ouvir aqui a questão que nós vamos tratar, que é a questão do pré-sal e do petróleo e do projeto de lei. Seja bem-vindo, ministro. Está em casa aqui. Bem-vindo, ministro. Então, essa proposta que foi apresentada pelo Zé Serra, que cancela essa participação obrigatória da Petrobras no modelo de partilha de produção de petróleo na camada pré-sal, e ontem, diante daquela tensão do pedido de urgência do projeto, o plenário achou por bem, com a participação, inclusive, do senador Delcídio, de que se cancelasse essa urgência, foi de bom alvitre, com muito bom senso, e que nós criássemos uma comissão especial. Na prática, o que essa proposta apresentada pelo Zé Serra, senador Zé Serra, ela desobriga a Petrobras de ser operadora única e de atuar com participação mínima de 30% nos grupos de exploração e produção de pré-sal. Senadora Rose, me permite só parte bem rápida. Senadora Fátima. Me associar, claro, ao registro que Vossa Excelência está fazendo, né, do que concordamos integralmente, sem dúvida nenhuma. Né, tivemos uma vitória ontem muito importante, embora seja uma vitória ainda parcial, né, mas foi uma vitória muito importante na medida em que um projeto desta envergadura não será mais votado, né, de maneira assodada, de afogadilho, como caminhava para sê-lo. Agora não. Agora o regime de urgência caiu, graças a toda a mobilização que foi feita, inclusive a mobilização social, a participação da Federação Única dos Petroleiros, a audiência pública que nós realizamos ontem, senadora Rose, contribuiu muito para isso. E agora vamos ter uma comissão especial. Mas eu pedi essa parte bem rapidinho, senadora Rose, para aproveitar aqui a presença do nosso ministro, né, das Minas e Energia, né, e pedir a ele, viu, senadora Sandra, pedir aqui ao nosso ministro exatamente, né, para ser parceiro nosso nessa luta, assim como foi o senador Delcídio ontem, quando aqui, com muita firmeza, defendeu, ministro Eduardo Braga, a retirada da urgência, portanto, a constituição de uma comissão especial. Eu falo exatamente do projeto 131, de autoria do senador José Serra, que quer exatamente alterar as regras, né, do chamado regime de partilha, quando quer tirar da Petrobras, de acordo com o que reza a legislação hoje, a condição exatamente de protagonista. Então, quero aproveitar a presença do senhor, já estivemos conversando com Vossa Excelência, junto com a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, viu, senador Rose? Portanto, pedir aqui ao ministro, né, a parceria, né, para que esteja conosco firme nessa luta, até porque essa, inclusive, tem sido a posição da presidenta Dilma, né? A presidenta Dilma tem tido essa posição. Mas, obrigada, senadora Rose. Pois não. Lembrando também que a empresa, a Petrobras, hoje, pela lei atual, ela deve ser a operadora única, com participação de pelo menos 30% na exploração e ter a responsabilidade, e que é importante que os brasileiros se lembrem disso, pela condução e execução direta ou indireta de todas as atividades, incluindo avaliação, desenvolvimento e produção. É fato que a empresa, nós temos certeza, sabemos disso, enfrenta um momento adverso.
agravado pelo alto endividamento e a queda do preço do barril de petróleo. Porém, é o meu pensamento também que essas crises não podem serem para debelar a empresa publicamente. E nós devemos lembrar também, antes de tomarmos qualquer decisão e decidirmos por uma mudança, que uma dessas bases centrais do modelo de partida, que foi amplamente discutido, é justamente a Petrobras ser operadora única do pré-sal. Quando isso acontece, o Estado brasileiro pode controlar de forma estratégica o ritmo da exploração e tecnologias de extração de acordo com a demanda e o interesse do nosso país. Sobre isso, também eu sei que há divergências baseadas na desconfiança de que a empresa tenha hoje reais condições de atender a exigência de participação mínima de 30%. Essa pergunta, inclusive, foi feita em audiência pública e foi respondida por representantes da empresa que hoje não teria condições absolutas de tocar o processo de extração, não por falta de tecnologia, mas devido às suas dificuldades. Diante disso, eu quero dizer que as divergências entre os parlamentares, explicitamente colocado ontem, deixam clara a necessidade de discutirmos por mais tempo, mesmo que esse tema já tenha sido objeto de debate na sessão temática, realizada no plenário do Senado e outras comissões especiais, até uma sessão temática no final de junho. Teve um grande acalorado debate, muito importante para o Senado Federal. Bom, nós estamos tratando e falando da maior empresa estatal brasileira, que vive uma crise, e é certo, mas detém um verdadeiro patrimônio de tecnologia de exploração. Portanto, não pode uma lei, assodadamente, como disse a senadora Fátima, vir ao plenário e nós votarmos em caráter de urgência, sem nenhuma discussão, sem nenhum aprofundamento, sem um reconhecimento histórico do que a Petrobras foi, mesmo diante da sua crise, das suas dificuldades. Nós temos que ter capacidade de fazer as avaliações necessárias, fazer uma votação madura, não apressada e muito menos de urgência, sobre esse projeto. Aí eu parabenizo o senador Delcídio pela capacidade de unificar os sentimentos e as intenções de ontem e colher fruto de uma comissão especial. Vários parlamentares apoiaram o requerimento de urgência e depois retiraram, diante da sua exposição, bela exposição, feita ontem, mostrando o patrimônio da Petrobras, como se opera uma empresa estatal desse tamanho, e o que acontece com ela diante de gestões técnicas eficientes e que podem ajudar muito o Brasil. Eu quero dizer que essa comissão especial ela vai examinar essa proposta durante 45 dias e vai nos dar mais segurança, senador Delcídio, mais profundidade na análise do que nós estamos falando diante desse PL do senador José Serra. E vai ter oportunidade que para essa casa existe em função disso. Essa casa existe em função do contraditório. É nesse debate que as razões sobrepujam o nosso voto, a nossa consciência brasileira, de cidadã brasileira, olhando os interesses da nação. Levando em conta, inclusive, a atual situação financeira da Petrobras, e todos se preocupam com ela, a crise, sobretudo, que o governo está vivendo, eu tenho certeza que nós vamos saber analisar certamente o caminho que esse processo deve levar, a participação. Se nós sabemos que os investimentos privados são bem-vindos. Quem não gostaria de ter uma parceria com incentivo de recursos vindo de fora para contribuir para o bom andamento da empresa? Nós concordamos com a explanação de ontem, uma avaliação muito acertada, senador Delcídio, de que os modelos de exploração têm de ser conduzidos com cautela, com cuidado, porque tem impacto, sobretudo, em várias outras
áreas, e Vossa Excelência citou, e eu tive aí a compreensão melhor das coisas. Impacto em estaleiros, oportunidades, empregos diretos, e a gente não pode votar e nem pensar que podemos resolver diante da crise, desta crise, que também afeta a Petrobras, criando um projeto daquela natureza e a procura de parceiros que nós não sabemos até que ponto são interessantes para o Brasil. Então, nós temos um prazo estabelecido, estamos prontos para o debate, abertos para o debate, para as ideias da Petrobras sobre ser ela a operadora única, ela está qualificada para isso, deve ter ou não deve ter a participação ampliada com outras empresas, eu acho que com outros atores nesse processo, eu acho que tudo isso vai ser debatido e, no final, nascerá alguma proposta que, vamos dizer, que esteja bem consciente, juntando as responsabilidades da crise e dos deveres que se tem com essa nação, sobretudo com essa empresa estatal deste tamanho. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar um jeito de caminhar diante da Petrobras, não desfazendo dela, porque nesse momento de crise é que a cautela é mais exigida por parte do Senado Federal.